Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do podcast. Nós estamos aqui com o Guilherme Lindolfo, nosso professor de História, que vai nos auxiliar em algumas perguntinhas que são dúvidas recorrentes dos estudantes para o Enem, né? Gigante. Prazer, tudo bom? Então, tudo bem contigo? Como é que você está? Tudo tranquilo. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta, tá? Que foi tirada dos nossos estudantes da terceira série. Eles pediram para perguntar como que a prova do Enem costuma abordar a disciplina da história. Então, vamos lá, galera. É o seguinte, acho que a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é que o Enem, no quesito de prova de história, ele pode ter dois momentos específicos, né? O primeiro, a gente trabalhava com uma parte do conteúdo, né, de história muito factual em si, né? Então, até uma determinada época, ele exigia da gente que vocês soubessem efetivamente o que foi a Revolução Francesa, as características da Revolução Francesa, ou seja, os fatos efetivamente. O que fazia, de certa forma, com que a gente tivesse muito mais que gravar os conteúdos do que entender efetivamente. Só que hoje, né, a gente pode observar que as questões elas exigem muito menos que vocês saibam os pormenores de cada um dos temas, né, mas que sim, vocês tenham compreendido, né, o que foi a Revolução Francesa, quais são os efeitos da Revolução Francesa, as causas e assim sucessivamente. Então, se a gente olhar hoje em dia as questões do Enem, a gente vai observar que são questões que passam muito mais um ar de interpretação do que efetivamente você saber o que foi um determinado evento histórico, um determinado... Era uma coisa mais conteudista. Exatamente. Então, acabava privilegiando quem tinha uma facilidade um pouco maior de gravar, né, do que de compreender o processo em si. Entendi. E quais são os temas, assim, que mais caem no Enem, que o pessoal mais fica assim, cara, isso aqui cai muito, que eu consigo relacionar para as coisas atuais, que dá uma boa interpretação, que o Enem cobra bastante? Então, hoje em dia, o Enem ele cobra muitas temáticas relacionadas à história do Brasil. Então, a gente vê muitos temas relacionados à escravidão, né, trabalha muito também com a questão relacionada, né, ao período republicano, mas, como eu comentei na primeira pergunta, ao invés de, né, serem temáticas que vão te exigir você estudar profundamente os fatos, ela vai tentar fazer muitas conexões, né, com o presente, obviamente, e principalmente com outras disciplinas. Então, quando a gente olha algumas questões de história, a gente vai ver que muitas questões elas vão permear um pouquinho na área da geografia, vão permear um pouquinho na área da sociologia, da filosofia e assim sucessivamente. Mas, se eu puder dar uma dica aqui, né, focar muito mais em temas relacionados à história do Brasil. Perfeito. Entendi. O pessoal também quer saber como que eles podem estudar de uma forma eficiente a parte de história para o Enem. Então, e aí isso não digo só para o Enem, mas para o estudo de história como um todo, né? Geralmente a gente tem uma visão de que a história ela é uma disciplina chata. E essa concepção de história ser chata é muito pelo fato de que ao longo do tempo a gente aprendeu que história é gravada. Então a gente sabe lá qual foi a data da independência, a gente sabe qual foi a data da proclamação da República, a gente sabe quando foi a Lei Áurea. Mas beleza, saber essas datas no fim das contas de nada importa pra gente. Se a gente não compreender, qual é a importância da Lei Áurea? Qual é a relação, por exemplo, da Lei Áurea com a proclamação da República? Qual é a relação da Lei Áurea com a queda da monarquia? Então, acho que o ponto importante é sempre a gente pegar, né, os temas que a gente precisa estudar e sempre tentar construir uma linha de raciocínio. Perceber que, por mais que a proclamação da República ela tenha sido feita em 1889, é um processo que ele vem desde a década de 1870. Mas o que estava acontecendo na década de 1870? O que estava acontecendo no mundo? Então, a gente tentar fazer essas conexões. Porque quando você chegar, você vai perceber que, eu não precisava saber efetivamente aquilo ali. Mas se eu entendi o processo, eu já consigo ter a noção. E aí eu consigo fazer uma conexão para matar aquela questão ali e achar, né, efetivamente o X dela. Que evento histórico que você acha que respeite, assim, que pode cair no Enem e pode estar cobrando pra gente? Cara, agora, né, lembrar assim de supetão é meio complicado. Mas o que a gente costuma sempre, né, falar para os alunos são, né, de eles pensarem, né, as datas comemorativas, né?
Então, pensar o seguinte, a gente está no ano de 2025, né? Então, a gente sempre fala, o que aconteceu há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás? Quando a gente pega e vai lá na história, agora realmente não estou conseguindo lembrar nenhuma data aqui, né? Mas a gente pega na história há 200 anos de determinado, né, evento histórico, 50 anos, o vestibular gosta muito dessas coisas, né? Então, assim, pesquisem, né, quais foram as datas, os eventos históricos que fazem aniversário em 2025, sempre pensando assim, 55, 50 anos e assim sucessivamente. Mas, para a história, pensa sempre ditadura militar. Qualquer vestibular, principalmente no estado do Rio de Janeiro, né, gosta-se muito de ditadura militar. Entendi. Quais os erros que os alunos mais cometem ao responder questões de história desse tipo de prova, de vestibular, essas coisas? Então, quais são os erros que eles mais cometem? Outra coisa que eu sempre costumo brincar com os alunos é que, né, eu não gosto de questão objetiva para a história. Eu não gosto de questão objetiva porque ela acaba, por muitas vezes, confundindo, né, o aluno que sabe aquele conteúdo, mas tem uma palavra diferente na questão ou tem uma palavra diferente na opção, e aí ele, por puro desconhecimento, né, ele vai e acaba errando efetivamente. Mas para a história, o que eu sempre falo também é o seguinte, não existe nenhuma verdade absoluta na história. Então tu pegou aquela questão, viu uma questão que fala assim, sempre aconteceu isso, nunca, jamais, duvida dessa opção. Por quê? Nada na história é 100%, nada na história é 0%. Então sempre houve na história algum espacinho para que algo diferente pudesse acontecer. Então, maior erro, ao meu ver, é aquele aluno que acredita que na história tudo aconteceu de uma forma unânime. Então, assim, viu uma questão, uma opção que traz 100%, 0% de chance, duvida, e aí procura uma outra opção que tente fazer um pouco mais de sentido em relação ao que a questão está pedindo. Se eu não sei uma resposta da prova de história, como é que eu me guio, assim? Que dica que você pode dar? Eu posso olhar para essa questão aqui, não sei muito bem, mas eu consigo desenrolar. Então, vamos lá. Geralmente, questões de história, elas trazem algum texto para fazer referência para o aluno. Então, pega o texto, faz a leitura do texto, vê o que ele está trazendo de informação para a gente. E aí, outra coisa que a gente sempre fala, pega a referência daquele texto. Vê o autor, vai que você já estudou esse autor, vê quando esse texto foi escrito, vê, né, o título daquele texto efetivamente. Então, se eu não sei, né, o assunto que está sendo trabalhado, eu tento pegar o texto e fazer uma interpretação. E aí, volto naquilo que eu falei, se você souber, tiver compreendido os contextos históricos, não tem por que você saber aquele assunto. Ou você sabe que século XIX, né, é o século onde aconteceu a Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial. Você sabe que é o século que houve consolidação no sistema capitalista. Aí, exemplificando isso rapidamente para vocês. Pensa que no século XIX, aqui no Brasil, a partir da segunda metade, começa a se desenvolver uma série de leis consideradas anti-escravidão. Então a gente tem a lei Eusébio de Queiroz, a gente tem a lei de tempo livre, lei de sexagenário, e até chegar na lei áurea. Beleza, eu não sei efetivamente o que é, né, cada uma dessas leis, o que é que elas definem efetivamente. Mas o texto está trazendo lá um contexto sobre a abolição da escravidão. Por que a escravidão foi abolida justamente nessa época? A gente, sabendo que no século XIX, segunda Revolução Industrial, sabendo que a gente teve a consolidação do sistema capitalista, fazia sentido ter a utilização de mão de obra escravizada naquela época? Não. Porque se tem mão de obra escravizada, a gente não vai ter mercado consumidor. E aí começa a rolar um processo de pressionar abolir a escravidão. Então, olha só, sabendo essas informações, sabendo esse processo, eu pego lá, não sei o que a questão está trabalhando, efetivamente, o assunto, mais especificamente, mas eu sei o contexto. Eu consigo analisar, interpretar, e a partir disso eu já tenho a minha noção de como tirar. Então, assim, é extremamente importante pegar essas informações e fazer as conexões com o conteúdo que você trabalhou. Entendi. Aqui no SESC nós estamos nas aulas de campo, né? Queria saber de você, que está quase em todas as aulas de campo praticamente, como que elas podem ajudar no vestibular? Cara, então, as aulas de campo são oportunidades, eu acho que
extremamente incríveis e importantes para os nossos alunos, né? A gente tem uma aula que já é tradicional na escola, que é uma pequena África, né? E aí, quando a gente anda pelo centro da cidade, a gente vai no Cais do Balongo, a gente vai no Morro da Conceição, na Pedra do Sal, no Instituto dos Pretos Novos. E aí isso possibilita, né, aos nossos alunos saírem da sala de aula e ver na prática, efetivamente, aquilo que a gente trabalhou nas nossas aulas, que está no livro didático, né? Eu tenho um exemplo que, para mim, no ano passado, acho que foi muito importante, né? Não foi nem com o ensino médio, foi inclusive com o 8º ano, quando a gente estava passando, né, pela Praça 15, e aí, né, alguns alunos perguntaram o que era, né, o antigo Porto do Rio de Janeiro. Eles não tinham a mínima noção. Eles passavam por ali, viam como se fosse para eles uma espécie de um chafariz, mas eles nunca entenderam o que era aquilo ali. Então, quando a gente chega e fala para eles que, ó, aqui hoje pode ser um local turístico de visitação, mas no passado isso aqui foi um dos principais portos de entrada de africanos dentro do território brasileiro. E aquilo ali começa a fazer sentido, né? Então, a gente possibilita esses alunos, né, de sair da sala de aula e conseguir enxergar efetivamente como que se deu, pelo menos do ponto de vista histórico, o processo de desenvolvimento da nossa sociedade, né? Aquele conteúdo que a gente aborda em sala de aula passa a fazer muito mais sentido, né? E aí eles conseguem enxergar efetivamente a cidade que eles vivem, a sociedade na qual eles fazem parte, e poder efetivamente, né, se tornarem, né, cidadãos sujeitos ativos, né, que possam contribuir de alguma forma, não só com a sua sociedade, mas com a sua própria história, efetivamente. Entender além das escrituras, né, das aulas. É a gente perceber que história, pegando aqui na minha matéria, obviamente, não é só ler, né? História é muito mais do que isso, né? A história é aquilo que faz a gente estar onde nós estamos hoje em dia, né? Então, assim, é a gente compreender como a gente chegou até onde a gente está aqui, né? Justamente isso. E aí, Iri, conte para nós essa experiência de Enem, como é que foi quando você fez Enem, passou de primeira, não passou, como é que foi a prova, o nervosismo? Então, eu fiz Enem tem muito tempo, né? A gente está em 2025 e eu fiz o Enem pela primeira vez no ano de 2010. Primeiro eu fiz para treinar, né? E aí eu fui sem peso na consciência. Lembra do terceirão? Então, eu passei direto do terceiro ano. Mas de que ele foi segundo ano? Não, foi no segundo ano, exatamente. Foi no segundo ano, então fui sem peso nenhum nas costas, consegui um bom resultado. Agora não vou lembrar exatamente como foi, mas aí eu só fui mesmo para testar. E aí quando eu cheguei em 2011, eu fiz o Enem, né? Fiz a UERJ também. Lembro que a minha rotina foi extremamente cansativa. Eu saía da escola 12h50 para almoçar, voltava 2 horas e depois eu saía 10 horas da noite, né? Então foi essa rotina pesada, né? Mas que no fim das contas vale a pena, né? Porque eu fiz o Enem, fiz a UERJ também, passei tanto para a UERJ, passei para a UF, passei para a Unirio. Então, valeu a pena e eu pude escolher a faculdade que eu queria. Nervosismo, e aí, na hora da prova, conseguiu controlar? Como é que... Consegui, cara, consegui. Eu, particularmente, eu sou uma pessoa que eu não... Exato. Eu tenho aquela noção de que o que eu pude fazer ao longo do ano, eu fiz. Então, na hora, se eu não souber, eu passo para a questão que eu considero mais fácil, vou deixando as difíceis para depois. Essa é a dica que você dá para estudar. Exatamente, porque é aquela questão. Se eu fico preso muito tempo em uma questão que eu tenho dúvida, que talvez eu não saiba, né, eu vou deixando as questões que eu tenho uma maior possibilidade de acerto para depois. Já que é um desgaste desnecessário, né? Tem o Enem que também cobra, tem o ASPRI. Exatamente. Então, assim, simplesmente eu vou perder tempo e aí eu não consigo, talvez, acabar todas as questões. Esse é um problema. Mas foi um ano legal, legal. Legal. Apesar de ser legal. Foi isso, gigante. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Um bate-papo, foi ótimo. Eu sou conhecimento aqui, né, pra gente ajudar as pessoas que estão nervosas aí desse período, que realmente é muito nervosismo, né? E, enfim, muito obrigada. Obrigado a vocês. Valeu, gente.